Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a quinta-feira de vocês, que seja uma quinta-feira profética, cheia da promessa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Vamos levantar. Vamos adorar o Senhor, já vamos começar abrindo as nossas portas, a nossa janela, vamos abrir nossa cortina, vamos chamar a presença do nosso Pai, né? Chamar a presença dele para o nosso lar, convidar ele para entrar, para fazer morada, em nome do Senhor Jesus. Eis que ele está na porta e ele bate e ele quer cear conosco, ele quer mudar a nossa história, querido. Já levanta adorando, vai tirando murmuração da mente, a preocupação. Não permita que Satanás roube a tua adoração. Não permita que Satanás roube a tua fé, porque nos últimos dias ele vai tentar roubar a nossa fé. Ele vai tentar tirar tudo aquilo que é precioso que o Senhor tem para nós. Mas nós não vamos permitir, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, que criou o céu e a terra, que tem controle de todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente. Amém? Já levanta acreditando, já levanta glorificando, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? E a nossa mensagem de fé hoje está em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, que diz assim: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Amém, querido? Muitas das vezes nós temos tendência a ter dificuldade de confiar no Senhor, dificuldade de ouvir a voz do Senhor, né? E a palavra está nos dizendo que se quiseres, né? A gente tem que querer, a gente tem que querer obedecer a Deus, né? Eu tenho que querer, né? Obedecer e fazer a vontade de Deus. E se me ouvires, que muitas das vezes a gente escuta, mas a gente não ouve. Muitas das vezes a gente escuta a palavra de Deus, a gente vai na igreja, a gente escuta a mensagem, a gente escuta a palavra que foi ali pronunciada ali por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, mas muitas das vezes a gente não escuta, a gente está ali no culto, a gente está aéreo, muitas das vezes até que na palavra do dia, né, na mensagem de fé, o Senhor está falando conosco, a gente até escuta, mas a gente não ouve, a gente não coloca em prática. E uma coisa que eu coloquei na minha vida é ouvir, né, a palavra de Deus e colocar em prática. E uma coisa que eu falo sempre para Deus quando eu vou ouvir uma pregação, quando eu vou ouvir aqui, vou vir falar para vocês aqui a mensagem de fé, e eu falo: Deus, eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui com um propósito. Senhor, fala comigo também, né? No dia de ontem, né? No dia de quarta-feira, eu falava: Deus, a palavra do dia também falou comigo. A mensagem de fé também falou comigo, né? Porque a mensagem também bate na gente também, né? E eu glorifico muito a Deus, né? Por ter aprendido a ouvir, né? Porque antes eu escutava, mas eu não ouvia, não colocava em prática. Eu confiava no meu entendimento, eu confiava no meu saber. E muitas das vezes eu não chegava a lugar nenhum. Porque aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava não acontecia. Porque não era de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje eu aprendi a obedecer a Deus. Eu fui uma pessoa que eu tive que aprender a obedecer ao Senhor. Eu tinha muita dificuldade de obedecer a Deus. Eu era uma pessoa que era serva, uma pessoa, né? Uma pessoa que servia a Deus, né? Que sempre fiz aquilo, né? Que eu achava que era certo, né? De acordo com a vontade de Deus. Mas muitas das vezes eu fiz muitas coisas que não eram da vontade de Deus. Então ali eu aprendi a ouvir Deus. É da vontade do Senhor? É da vontade do Senhor que eu faça, né? Mesmo às vezes eu não quero fazer. Mas eu sei que é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa e perfeita. E às vezes eu não quero fazer, eu vou lá e faço para obedecer a Deus. E quando vem um resultado assim maravilhoso, e Deus fala: tá vendo como que eu sei o que é melhor para você? E se você obedecer, querido, se você ouvir a voz de Deus, as instruções de Deus, o conselho de Deus, você vai chegar muito longe. Você vai mudar a tua história, você vai mudar a sua vida, e você vai comer o melhor dessa terra, né? Você vai vestir o melhor dessa terra. Você será uma pessoa abençoada, porque aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que ouve as instruções de Deus e a coloca em prática, esse é uma pessoa próspera. Esse é uma pessoa sábia. É uma pessoa que tem discernimento de espírito, que sabe o que o Senhor quer. Então, ouve mais a voz de Deus. Ouve as instruções de Deus, né? Quando eu acordo pela manhã, eu faço as minhas orações, eu chamo a presença de Deus para dentro do meu lar.
Eu vou ler na Bíblia, eu abro a Bíblia e falo, Deus, fala uma palavra comigo. E sempre a Bíblia fala aquilo, né, que eu estou precisando ouvir, né, que é necessário para a minha vida naquele dia de hoje. Então, querida, é necessário eu ouvir o que Deus está falando comigo. Não adianta eu ler a palavra se eu não coloco em prática. Né? Outro dia eu vi uma pessoa, eu conheço a palavra, pastora, de frente para trás, de trás para frente. Aí eu disse para ele, mas em qual parte que você está colocando em prática? Nenhuma parte ele estava colocando em prática. Foi, então não adianta nada você saber da palavra de Deus se você não coloca em prática. Né? A palavra ontem falou para a gente ter domínio próprio. Você está colocando em prática ter domínio próprio? Parou de gritar? Parou de falar coisas que vêm na sua mente e você vai lá e fala? Então você ainda não colocou em prática. Nós temos que colocar em prática. Ouvir a palavra e colocar em prática, porque aquele que ouve, aquele que obedece, né? Ele será abençoado nessa terra, né? Mas aquele que não ouve, querido, né? Tem uma vida devastada, né? O inimigo aproveita dessas pessoas que não ouvem, que não colocam em prática, né? E ele devora essa pessoa. Ele aproveita dessas pessoas. O diabo, ele gosta de pessoa descontrolada, pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, pessoas que não conseguem obedecer. Ele ama pessoas que não conseguem obedecer, pessoas que estão de segunda na igreja, cumprindo protocolo, mas não conseguem obedecer, não conseguem ouvir, não conseguem colocar em prática e não conseguem mudar a história, porque é difícil você colocar em prática. É muito difícil, mas eu preciso querer. A palavra está falando, se você quiser, se você ouvir, você comerás o melhor dessa terra. Tem pessoas que não são abençoadas porque não conseguem obedecer à voz do Senhor, o que o Senhor está falando para a gente colocar em prática. Então nós precisamos estar apto para ouvir os conselhos do Senhor e ouvir a direção dele, porque ele sabe muito melhor do que nós. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe, ele conhece, ele vê coisas que você não vê. Às vezes Deus manda você afastar de amizade, você não afasta, né? Mas Deus está vendo a amizade falando mal de você. Às vezes Deus manda você sair daquele lugar e você não sai. Deus sabe de coisas que você não sabe. Às vezes Deus manda você fazer algo para ele e você não faz. Era assim comigo. Deus mandava eu pregar, eu falava, Deus, eu não sei falar. Eu não sei falar igualzinho essas pessoas. E Deus me dava a palavra, Deus me dava o esboço, Deus me dava tudo. E eu falava, Deus, eu não sei falar, porque eu colocava isso como impedimento na minha vida. Não, querido, se Deus mandou você fazer, vai lá e faça, porque Ele vai capacitar você para fazer. Deus é um Deus, né, de restituição, de restauração, de cura, de libertação. Esse é o nosso Deus. Então ouve a voz dele, ouve os conselhos que Ele tem para te dar. Em nome do Senhor Jesus, e você vai mudar a tua vida, e você vai comer o melhor dessa terra. Não é só comer não, querido. É muitos benefícios quando nós obedecemos a voz do Senhor. E eu tenho colhido isso, eu tenho colhido fruto da obediência ao Senhor, fruto de coisas que eu não queria fazer, mas são frutos da obediência do Senhor. Amém? E você também pode colher esses frutos. Em nome do Senhor Jesus é que eu profetizo sobre vocês nessa manhã de quinta-feira. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e que Ele te dê a paz e que Ele te mostre aquilo que está errado, aquilo que é preciso ser moldado na sua vida. E se você obedecer, você comerás o melhor dessa terra em nome de Jesus.